Quero convidar os irmãos, eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Eu trouxe óculos para garantir que eu vou conseguir ler, né? E vai chegando a idade, a gente vai, né? Só um texto, um versículo, Deuteronômio 34:4, que diz: O Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: Eu darei à sua descendência, e eu fiz vê-la dos teus olhos, mas não irás entrar nela. Irmãos, estamos falando de Moisés. Quando a Bíblia, no livro de Êxodo, vai contar a história de Moisés, o nascimento dele, o milagre da restauração do nascimento de Moisés, o milagre do crescimento de Moisés. Moisés tinha a vida de príncipe, comia comidas gostosas, frescas e cheirosas. Ele era só pedir um empregado que ele trazia comida para Moisés. Moisés tinha uma vida de lorde, tinha uma vida de rei, tinha uma vida de príncipe, tinha uma vida de homem rico. Mas um dia o destino cruza a frente de Moisés e um acidente, uma catástrofe acontece, ao ponto de Moisés perder toda a polpa, toda a majestade e fugir, porque o rei tentava matá-lo. E a Bíblia diz que Moisés vai para Midian, ali conhece um homem chamado Reuel e vai viver na terra deste homem. E a mesma Bíblia vai dizer, queridos, que quando Moisés está ali na terra de Reuel, através de uma situação na vida de Moisés, Deus levanta um propósito. E Deus faz isso. Existem situações na nossa vida que, através de situações, Deus vai levantando propósitos. E Deus vai trabalhando por meio de propósito. Assim como José, que Deus tinha dado a ele sonhos, e os irmãos acharam que estava se livrando dele, mandando ele para o Egito. Deus estava levantando propósito através da vida de José. Muitas das vezes, queridos, situações nos promovem e não nos matam. Aliás, toda situação que Deus permite nos promove, não nos mata. Existem pessoas que tentam nos empurrar, nos entregar. Existem pessoas que tentam burlar a lei. Existem pessoas que acham que vai derrubar a gente. Não, elas estão nos promovendo. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que nos trouxe grandes promessas e nos faz triunfar. E eu vejo, queridos, agora, esse Moisés, que está na casa de Reuel, ele está apacentando o gado, ele passa num monte chamado Horebe, que significa monte de Deus, e ele passa e vê um pé de árvore, uma sarça queimando e não parava de queimar. Uma sarça que estava queimando sem parar. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos ensinar que Moisés ele tem curiosidade de saber o que é aquilo. E ali Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, da terra da servidão. E ele dizia o seguinte: eu vou levar o povo para uma terra que emana leite e mel. E você, Moisés, ou libertador, vai ser aquele que vai libertar o povo da opressão, vai libertar o povo do Egito, o povo da terra, o qual eles estão sendo escravos. E a Bíblia diz que Moisés agora ele vai libertar o povo de Deus da terra do Egito. Eu quero falar, querido, sobre transição. Quero falar um pouquinho sobre mudança, sobre transição. E eu vejo aqui, queridos, que é importante nós falarmos um pouco sobre isso, sobre transição dentro desse texto, porque Moisés ele foi primeiro chamado para libertar o povo de Deus. Moisés foi chamado para trazer libertação a Israel. E eu vejo, queridos, que dentro desse processo, dentro desse projeto, Moisés, capítulo 34, versículo 4, a Bíblia diz que Moisés não entra na terra. Ele é o libertador, mas é o libertador que não entra na terra que o povo vai entrar. O Senhor disse a Moisés: você vai ver a terra, mas não vai entrar nela. Mas a promessa de Deus não era para Moisés, a promessa de Deus era para Abraão, Isaque e Jacó. Entenda, queridos, que Deus ele vela com a sua palavra para que ela se cumpra. Deus ele vela com a sua palavra para que ela aconteça. E a palavra de Deus, Deus, se necessário for, ele vai mover céus e vai mover terra para que a palavra dele se cumpra. O propósito, a promessa dele aconteça. Quantas das vezes, queridos, nós vemos situações no qual a palavra, a promessa de Deus,
ela está em evidência e nós achamos que não vamos conseguir, achamos que não vai dar certo, porque nós achamos que é a nossa força, é do nosso jeito, é da nossa experiência, aquilo que nós achamos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós fazemos. Muitas das vezes, queridos, nós vamos viver situações o qual achamos que perdemos o controle, quando o controle está nas mãos de Deus. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos por uma ponte e Deus nos convida a derrubar essa ponte, porque nós vamos depender dele e não da ponte. Eu estava ouvindo um hino, um louvor da Igreja Batista da Lagoinha, que dizia: eu jamais serei o mesmo, a porta fechei e não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Queridos, quando temos um encontro com Deus, nós não somos o mesmo. Nós somos libertadores de pessoas, somos transformadores de vida, porque nós damos lugar para Deus. Nós adoramos, nós pregamos, nós glorificamos, nós evangelizamos, nós oramos por pessoas, nós passamos vigílias de 24 horas em prol do evangelho do reino. E nós não somos mais os mesmos. O problema, queridos, que um dia desse eu estava dizendo, é que nós fechamos as portas e ficamos com a chave. Qualquer situação, nós abrimos a porta de novo, a porta do passado, a porta do refúgio, a porta do autocomiseração, a porta da indisciplina, a porta da desordem, a porta da desobediência, a porta da pornografia, a porta da injúria, a porta da mentira, a porta da fofoca, a porta da contenda. Nós abrimos várias portas quando Deus não nos permitiu abrir porta nenhuma. Nós fechamos as portas, elas ficaram atrás de nós, nós vamos avançar. Amados, eu vejo que quando nós falamos em transição, nós estamos falando que Deus agora, ele não está tirando simplesmente e trazendo uma desvalorização a esse que ele tirou, mas Deus agora, ele está trazendo um novo sobre o povo, ele está trazendo um novo sobre a realidade de cada um. Queridos, muda-se ou se faz transição, mas o propósito é o mesmo. Deus não muda. Muda o homem, não muda Deus. Muda, queridos, situações, mas não muda Deus. Nós vamos ver, queridos, que a promessa, o desejo de Deus sempre vai prevalecer diante de qualquer coisa. Às vezes a igreja fica triste quando muda o pastor, a nação fica triste quando muda o presidente, o bairro fica triste quando muda, as comunidades ficam tristes quando muda o vereador, a cidade fica triste quando muda o prefeito, mas a transição é necessária, a mudança é necessária. Ah, mas vai entrar um que vai ser pior do que aquele. Deus é o governo, Deus é o governador do nosso país e é aquele que cuida de nós. Não é o presidente, não é o prefeito, não é o vereador que muda a nossa história. Quem muda a nossa história é Deus. É Ele que rege a nossa nação. Irmãos queridos, nós vamos vendo transições acontecendo. Nós vemos agora a transição de profetas para discípulos. Não são mais no Novo Testamento profeta, agora são os discípulos do Senhor. Os profetas prediciam, os profetas profetizavam o que iria acontecer, os discípulos já estavam pregando o evangelho do reino. O profeta dizia: assim diz o Senhor, vai acontecer isso. Os discípulos já estão dizendo: está acontecendo no tempo presente. A Bíblia diz que os profetas iriam dizer: olha, o Senhor curará. E agora os discípulos no tempo presente já estão curando em nome de Jesus. A diferença entre o profeta e o discípulo é que o profeta profetiza, o discípulo realiza. E nós estamos vivendo, queridos, tempos de transição, o qual o Senhor disse, o próprio Jesus disse: olha, em meu nome vocês vão expulsar demônio, vocês vão falar novas línguas, vocês vão colocar a mão no enfermo e serão curados. Isso não acontecia no Velho Testamento com o profeta. A transição, queridos, muitas das vezes nós achamos que vem para nos matar, para nos ofender, para nos ferir, mas a transição, se é uma transição qual Deus está ortogando, está organizando, está direcionando, é transição para trazer vitória, para trazer transformação, para trazer algo novo sobre nós. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que foi necessário Judas morrer para Matias tomar o lugar dele. Foi necessário, queridos, Saul morrer para Davi ficar no lugar dele. Foi necessário, queridos, vários apóstolos como Isaías, Jeremias, Ezequiel, como Obadias, Jonas, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Zacarias. Esses
foi necessário que eles fossem, para que viessem os discípulos de Jesus, como Mateus, Marcos, como João, como Pedro, como o próprio Tiago e todos os outros discípulos de Jesus. Muitas das vezes, queridos, a transição é necessária. Nós estamos falando, queridos, sobre transições, estamos falando sobre vidas, estamos falando sobre pessoas. Não é sobre homens, é sobre propósito. Não é sobre trocar de pessoas, é viver o propósito, porque pessoas podem trocar, mas o propósito vai acontecer. Estamos vendo hoje, infelizmente, muitos homens se achando dono da igreja. Mas ninguém é dono. O dono da igreja é o Senhor. Ninguém é dono da igreja do Senhor. Ele é o dono. Esses dias eu fiquei até preocupado, perplexo, depois eu descansei no Senhor. Quando eu vi um edito dizendo que o pastor vendeu a igreja com as ovelhas dentro, eu falei, ué, o que é isso? A igreja mudou de dono? Agora eu estou vendendo terreno com os boi e tudo, de porteira fechada. Irmãos, Deus continua sendo o dono da igreja. A Bíblia diz que quando os sobrinhos de Moisés foram apresentar fogo estranho, eles morreram. É Deus que faz a transição, é Deus que muda o homem, é Deus que transforma o homem. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É dele. Não é do homem não, irmãos. Nós precisamos entender, queridos, que vai haver transição, mas vai haver no tempo, no modo da forma de Deus. Quando Saul se achou o homem, bam, 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 Deus tirou Saul e falou, você pode sair, quem manda aqui sou eu. E quantos outros? Irmãos, desde o Éden tentaram maquiar a igreja, mas ninguém maquia, ninguém fecha a igreja, ninguém manda na igreja, a igreja é do Senhor. Quantos martírios a igreja enfrentou? Quantas mortes, quantas pessoas foram mortas em cova de leão, quantas pessoas foram mortas, queimadas em praça viva por pregar o evangelho nunca parou. Porque quem manda, quem comanda, quem dirige e quem tem um propósito, quem tem a diretriz é o Senhor. Veio a pandemia, a igreja não fechou as portas. Veio tantas outras situações, morreu pastor, morreu bispo, morreu presbítero, morreu diácono, a igreja continuou, porque quem dirige a igreja não é homem, é Deus. Precisamos entender, queridos, que dentro de transições Deus vai fazer. Eu gosto do meu pastor, que é meu pastor de estimação. Deus muda pastor de estimação também. Adorado sempre será o Senhor. Queridos, nós não vamos tomar o lugar de Deus. Existiu uma transição que funcionou, que deu certo. Foi Jesus ter morrido em nosso lugar. Ele transicionou. Houve uma transição. Porque se Jesus não tivesse ido na cruz, nós precisávamos morrer e não teríamos vida. Ele morreu por nós. Houve essa transição, queridos, e foi a maior transição, porque ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele se entregou quando ninguém queria se entregar por nós. Vivemos, queridos, tempos turbulentos, e a Bíblia diz que nós viveríamos tempos trabalhosos. Não deixe com que a sua essência acabe. Não deixe com que o seu amor seja desgastado. Não deixe com que a sua perseverança em Deus se acabe por qualquer motivo. Nós temos um propósito, nós temos um projeto, nós temos uma visão, nós temos um desejo. Nosso desejo é morar com Cristo na glória. Nosso desejo é estar com Cristo no céu. Não vamos deixar, queridos, com que o nosso egocentrismo, nosso egoísmo, nos tome a terra prometida que o Senhor prometeu aos nossos antepassados. Mas nós vamos viver o projeto, o propósito, a vontade de Deus em todas as coisas. Ninguém pode impedir o transicionamento de Deus. Queridos, se nós não tivermos uma vida com Deus, eu e você, se nós não tivermos uma vida com Deus, nós seremos substituídos também. Nós passaremos transição. Se eu não quiser cantar, Deus levanta outro. Se eu não quiser pregar, Deus levanta outro. Deus faz transição também conosco. Uma certa feita, conversando com uma jovem, ela virou para mim e disse, eu falei com Deus que enquanto Ele me der tal coisa, eu não oro, não falo mais com Ele. Eu disse, minha irmã, Deus não precisa de você, não. Se você não orar, tem uma nação orando, tem uma nação clamando. Nós é que precisamos dele, irmã.
acorda para a vida. Deus não é igual aquele político, aquele menino, eu vou fazer pirraça e pronto. Se eu não te der tal coisa, você vai me obedecer. Deus não obedece o homem. Deus é Deus, ele sabe de tudo. Irmãos, a gente tem que sair dessa questão de mimimi. Deus, eu não falo com você se você não fizer isso. Deus não está brincando de casinha conosco. Deus é santo, é puro, Deus é sério. Deus não brinca de ser Deus. Ele não está brincando de casinha no alto sublime trono, não. Ele está regendo uma nação. Ele está regendo o mundo. Ele está cuidando de nós. Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio no Deus que ama, no Deus que cuida, no Deus que zela, no Deus que nos dá, nos proporciona todas as coisas. Mas creio também no Deus que é justo, no Deus que trata com justiça e que sabe o tempo de me dar a vitória, de te dar a vitória. Eu estou numa terra, queridos, ao qual o Deus me permitiu estar neste lugar. Mas não foi fácil estar aqui. Não foi fácil permanecer nessa terra e não tem sido fácil estar nessa terra. Para quem vê de longe, pensa que a gente está no país de primeiro mundo e que isso e aquilo, aquilo outro. Irmãos, são dias de frio, dias de neve, dias de dificuldade. E no início, quando cheguei aqui, até fome passei nesse país. Muitas das vezes, queridos, as pessoas acham que transição é simplesmente sair um e entrar outro. Não, é pagar preço. É estar debaixo da bênção, da graça do Senhor. Queridos, se eu e você não fizermos a obra de Deus, Deus vai levantar alguém que faça. A obra de Deus não vai parar. Quando Eli era sacerdote, quando Deus viu que Eli não estava na posição, não deixou nem os filhos dele, Ofni e Finéias, continuar. Arrancou pela raiz e colocou outro sacerdote. Sabe por quê, queridos? Porque a obra de Deus ela não vai parar. Não para por causa de pastor, não para por causa de diácono, não para por causa de presbítero, não para por causa de evangelista, não para por causa de bispo, de apóstolo, seja lá o título que a igreja dá. A igreja não para, a igreja avança. Porque a igreja é dependente de Deus, senão Deus é dependente da igreja. Tem pessoas que falam assim, Deus precisa de você. Deus não precisa de nós. Deus conta conosco. Se nós não fizermos, Deus levanta outro que faça. Mas a obra dele não para. Ele é o Senhor. E a verdade dele sempre vai reinar. Entendeu? Então, queridos, por mais que nós passamos por perseguição, por lixamento, por morte, por arena, por qualquer coisa, Deus continua sendo Deus e ele continua trabalhando. Estamos, queridos, no ano de 2024, encerrando ele. Vai haver transição. O número 4 está saindo, está chegando o número 5. O número 4 está cheio de lágrimas, se despedindo. Vai deixar talvez para alguns saudade, para outros alívio, para alguns uma ansiedade, para outros uma depressão. Mas está chegando um ano novo. Estamos falando agora de uma transição de novo. Estamos falando de algo que vai mudar. Não pode mudar só o calendário. Aqui atrás de mim tem uma folhinha. Não pode mudar só o calendário, não. Tem que mudar a nossa vida. Romanos 12 vai dizer o seguinte, querido: não vos conformeis com esses séculos, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O calendário, a folhinha pode mudar, mas a minha vida e a convicção diante de Deus, não. Pode haver transição no ano, transição na folhinha, no calendário, mas no meu coração, a única transição que tem é de eu ser melhor do que sou, de eu viver experiências profundas com Deus, e de eu ver o Vale de Ossos Secos se tornando lugar grande, lugar poderoso e um grandioso exército. Que eu possa fazer parte desse exército, que eu possa viver as nuances do Senhor. E que o Senhor não me chame apenas para libertar o povo, para entrar na terra, mas que eu entre na terra junto com o povo. Que nós possamos viver, queridos, momentos tremendos na presença do Senhor, para a glória do nome dele. E que toda transição seja direcionada pelo Senhor. E que eu faça parte da transição. E que o Senhor me tire de um lugar para me colocar em outro lugar para continuar a servi-lo. Mas eu não quero ser
um inútil na obra de Deus, não quero ser um inadequado na obra de Deus, mas quero viver todos os dias o princípio, a bondade, a fidelidade, o amor, o favor de Deus para as nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja sobre nós todos os dias e que possamos experimentar toda a bondosa e misericordiosa graça de Deus sobre nós. Que possamos viver o novo de Deus todos os dias e que nada nem ninguém possa nos impedir de fazer a obra de Deus, nada nem ninguém possa nos impedir de avançar campanhas e campanhas de oração, porque a oração muda a história, a oração vira chave, a oração transforma, a oração muda, a oração molda, a oração faz milagre, e eu creio no poder da oração, eu creio que Deus vai restaurar o nosso país, eu creio que Deus vai restaurar os presidentes, prefeitos, governadores do país, porque Ele é o Senhor do nosso país. O Brasil não é um país e nós precisamos aprender isso. O Brasil tá falido. Não, não, não. O Brasil é uma nação a qual Deus é o Senhor dele. Deus é o operador, Deus é o transformador. Petrolina é uma bênção. Petrolina pertence ao Senhor. Por mais que o diabo venha, por mais que haja crimes, por mais que está havendo tantos roubos, nós acreditamos ainda que Deus vai mudar a história desse lugar, Deus vai mudar o Pernambuco, Deus vai mudar a Bahia, Deus vai mudar o Nordeste, Deus vai trazer uma transição tremenda sobre este lugar. Ele vai arrancar a opressão, vai trazer graça, vai arrancar os demônios que estão rodeando essa cidade, esse país, e vai trazer graça sobre esse país. Eu creio e eu profetizo. Muitas das vezes ouvimos crentes cristãos amaldiçoar nossa pátria, amaldiçoar o nosso bairro, amaldiçoar nossa cidade, mas nós profetizaremos todos os dias, ainda que nós achamos que nada está acontecendo. Assim, o mesmo Deus que tirou José e colocou e permitiu que ele fosse para a prisão e dali tornou o governador, é o Deus que muda a história de Petrolina. O Deus que tirou Moisés do palácio, levou ele para ter uma experiência lá no deserto. E quando Moisés talvez achou que seria o fim, Deus diz: você vai ser libertador de um povo. E este povo entrou na terra. Existe promessa sobre você, Brasil. Existe promessa sobre você, Petrolina. Existe promessa de Deus sobre você, Nordeste. E ninguém vai arrancar disso. Muitas das vezes ouvimos dizer: no Nordeste não dá nada. No Nordeste nada flui. Nordeste é terra seca. Querido, no Nordeste saem as melhores uvas, as melhores fruticulturas irrigadas. Isso mostra o poder de Deus na terra, que ainda que seja seca, Deus faz fluir, faz brotar, faz gerar semente e faz ser uma nação próspera e poderosa. Então, eu profetizo sobre a sua vida, irmão. Nordeste, Brasil, você é pátria amada, sim, e existe transição de Deus para esse país, existe transição de Deus para esta nação, existe transição de Deus para esse bairro e existe transição de Deus. Ainda que nada esteja acontecendo, aparentemente, Deus está movendo, Deus está transicionando, Deus está mudando e Ele vai fazer infinitamente mais. Não sou eu que faço, Ele quem faz. Que Deus abençoe vocês. Eu no meu frio aqui às 5h43 da manhã e vocês no calor aí às 3h43 da manhã. Mas estamos aqui, no frio ou no calor, louvando a este Deus e dizendo que Ele é bom e que o diabo não vale nada. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, é muito bom estar junto com o nosso irmão Damião. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado, irmã Rosilene, por nos auxiliar no louvor. Que o Senhor continue usando a vida da serva, a vida dos servos dele. E que Deus ilumine a vida e o coração do Glauber a cada dia, protegendo ele, a casa dele, os filhos, para que ele continue com esse projeto que eu sei que nasceu no coração de Deus e que tem movido muitas pessoas. Eu creio, em nome de Jesus, que tem muito testemunho para contar do que Deus fez, o que Deus está fazendo através desta equipe. Eu não vou chamar de banda e nem de grupo, porque banda é metade e grupo é resumido. Equipe somos todos nós, de longe e de perto. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês e muito obrigado mais uma vez.